Boa noite a todos. O nosso estudo de hoje é sobre a justiça. A palavra justiça deriva do latim justitia, que diz respeito à virtude moral e aos direitos alheios de cada um. Justiça é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação social em que há um equilíbrio que por si só deve ser razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades entre as pessoas envolvidas em determinado grupo social. A justiça deve buscar a igualdade entre os cidadãos. A noção de justiça designa, por um lado, o princípio moral que exige o respeito da norma do direito e, por outro lado, a virtude que consiste em respeitar os direitos dos outros. Platão define a justiça como a relação harmônica das três virtudes fundamentais que devem regular a alma: a temperança, a coragem e a sabedoria. O homem justo é, para Platão, aquele no qual prevalece a conjunção harmônica das três virtudes. Portanto, justo é o homem virtuoso. Jesus, com a sua doutrina religiosa e moral maravilhosa e revolucionária, legou-nos um novo entendimento sobre as leis de Deus e a sua justiça. E ele nos ensinou que, abre aspas, devemos fazer aos homens o que queremos que eles nos façam. Fecha aspas. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 12, e em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Assim, estabeleceu que as nossas condutas morais e ações perante os semelhantes devem estar de acordo com o que queremos para nós mesmos, como só queremos que os outros nos façam o bem, o que nós não devemos fazer para o outro. A cada um será dado segundo as próprias obras. Mateus, capítulo 16, versículo 27. Por isso, exemplificou-nos a realização das boas obras para que asseguremos as bem-aventuranças. Devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. Com isso, Jesus ensinou-nos a ver nas relações humanas sempre os dois lados da vida, o material e o espiritual. Bem-aventurados e fartos os que têm fome e sede de justiça. Mateus, capítulo 5, versículo 6. Desse modo, Jesus estimulou-nos a crer na justiça de Deus, que não decepciona ninguém porque é perfeita. Bem-aventurados no reino dos céus os que padecem perseguições por amor da justiça. Mateus, capítulo 5, versículos 6 e 10. Assim, Jesus levou-nos a amar a justiça, mesmo sofrendo perseguições dos injustos ou maus, porque a sua prática garante as bem-aventuranças no reino dos céus para as almas dos justos. Entrarão no reino dos céus os que praticarem uma justiça maior do que a dos escribas e fariseus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Dessa maneira, deu-nos Jesus a esperança que a recompensa para a alma no reino dos céus é para os que praticarem na vida terrena uma justiça mais perfeita que a dos homens. Alcançarão misericórdia os que são misericordiosos. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Com essa lição, Jesus recomendou-nos a aliar sempre a misericórdia à justiça, a exemplo da justiça de Deus, que é misericordiosa. Seremos julgados com o juízo que julgarmos, e também medidos com a medida com que medirmos. Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Aqui, Jesus mostrou-nos que a justiça divina nos julga
com a mesma medida com que julgamos os nossos semelhantes. A alma do homem rico, egoísta e avarento após a morte foi conduzida aos tormentos do inferno. Porém, a alma de Lázaro, que era humilde e vivia suportando com resignação a pobreza e o sofrimento à porta da casa do homem rico, foi levada após a morte pelos anjos para o reino dos céus. Está em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Com essa parábola do mal rico, Jesus nos revelou que a justiça de Deus leva em consideração no reino dos céus as qualidades espirituais e morais que cada alma conquistou, e não a posição social e financeira que ela ocupou na vida terrena. Cabe-nos, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Portanto, com a observância das leis e da justiça de Deus, obteremos por acréscimo o progresso e a felicidade que almejamos. Com essa noção inovadora das leis e da justiça de Deus, Jesus nos ensinou e exemplificou-nos as condutas justas que devemos observar perante Deus, os semelhantes e a vida. Além disso, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, detalhou as lições e os exemplos de Jesus, levando-nos à vigilância em nossas condutas morais para observá-los corretamente, praticando o bem e realizando as boas obras. Além do livro citado acima de Kardec, que deu um caráter essencialmente cristão ou evangélico ao Espiritismo, principalmente os seguintes livros espíritas nos permitem ampliar a consciência acerca dos mecanismos da lei, das leis e da justiça de Deus. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Depois da morte e o problema do ser e do destino e dor, de Leon Denis. Justiça Divina, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. Ação e Reação, do Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. O princípio básico que rege a justiça de Deus é a igualdade absoluta na criação dos espíritos. Todos eles têm o mesmo ponto de partida. Desde o momento da criação do espírito por Deus, nenhum é mais bem dotado que os outros. Todo espírito é criado simples e ignorante, mas perfectível através de um longo processo de evolução intelectual e moral. Teria muito mais a dizer, mas ficaria muito longo. Espero que tenha sido compreensível e um bom estudo para todos. Um abraço, boa noite.